Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre tratamento da disfunção erétil, principalmente falando das diferenças entre Caverject, Bimix e Trimix. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, antes de começar, eu acho que vale a pena também comentar que a disfunção erétil ela é muito prevalente na população brasileira. Como eu já falei nos outros vídeos, 50% dos homens acima de 40 anos eles vão ter um grau de disfunção erétil, que pode ser leve, moderado ou grave. Os principais medicamentos aí para o tratamento da disfunção erétil são os inibidores da fosfodiesterase 5. Quais são eles? Viagra, Cialis, Eleva, Levitra, são as medicações de primeira linha para o tratamento da disfunção erétil. Só que existem os tratamentos de segunda linha, principalmente quando os medicamentos de primeira linha não funcionam. E eles são o Caverject, o Trimix, o Bimix. Então, o objetivo do vídeo aqui é falar um pouquinho dessas medicações. E aí a gente vai citar aqui qual é a melhor das medicações injetáveis, qual é que tem mais efeitos colaterais, qual é a melhor em relação a custo-benefício, que é melhor para a logística do paciente. O Caverject é uma prostaglandina, né? O Caverject ele é encontrado em farmácias nas dosagens aí de 10 microgramas, 20 microgramas, é uma prostaglandina E2. Só que às vezes é um pouco difícil encontrar essa medicação na farmácia, às vezes ela está em falta, você não consegue encontrar, você consegue prescrever para o paciente, só que acaba não encontrando. Sempre quando um médico prescrever um Caverject, uma medicação injetável intracavernosa, vale a pena na primeira aplicação ele fazer no consultório médico, sobre orientação do urologista. Por quê? Essa medicação, como nunca foi aplicada, ela tem um potencial risco de ter uma ereção prolongada, porque é um vasodilatador direto, ele não é um facilitador da ereção como o Cialis, o Levitra, o Eleva, ele é um vasodilatador direto, então ele vai provocar a ereção, independente se o paciente está ansioso ou não. Então, como recado, sempre quando for aplicar uma medicação intracavernosa, primeira aplicação junto ao seu médico. O Bimix e o Trimix são um blend, uma mistura de medicamentos, de componentes, de moléculas, que no Bimix vai ser 2 moléculas, no Trimix 3 moléculas. No Bimix a gente usa geralmente papaverina e fentolamina, e aí existem várias fórmulas que a gente pode misturar em algumas quantidades diferentes. O Trimix, vamos ter a prostaglandina, a papaverina e a fentolamina também. Podemos usar várias formulações aí em quantidades diferentes dos 3 componentes. Lembrar que quem tem impotência sexual, disfunção erétil, 35% dessas pessoas, eles não vão apresentar respostas satisfatórias aos inibidores da fosfodiesterase 5. Então, esses pacientes tendem a migrar para as medicações intracavernosas. Como é que a prostaglandina, principalmente o Caverject, ele age? Ele provoca um relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos. Ele provoca uma vasodilatação na artéria cavernosa via AMP cíclico. Então, o corpo cavernoso do pênis ele começa a encher de sangue e o enchimento de sangue vai aumentando a pressão dentro do pênis e aí vai comprimir lateralmente as veias penianas que se encontram na periferia ao lado da túnica albugínea do pênis, evitando que ocorra o escape venoso. A ereção aí das medicações intracavernosas, elas tendem a ser mais rígida do que as que ocorrem com as medicações via oral, e quanto maior o tempo de ereção, maior o risco de priapismo. Por isso que sempre a primeira aplicação deve ser feito com o médico, e aí o médico vai tatear, vai dosar qual seria a melhor quantidade de medicamento a ser aplicado para que o paciente, quando for aplicar em casa, não tenha o risco de priapismo e tenha que sair correndo para um hospital para fazer uma drenagem dos corpos cavernosos. Como eu havia falado anteriormente, o Caverject é mais difícil de encontrar, mas em termos de valores, geralmente ele custa R$100, a de 10 microgramas, e o Caverject de 20 microgramas vai custar mais ou menos uns R$150. E como é que vai funcionar? Aqui eu tenho uma seringa, né? Eu tenho um frasquinho, vamos dizer que isso aqui seria o Caverject. No Caverject vem uma seringa com um diluente e vem um frasquinho com um pozinho. Você vai quebrar o lacre aqui, vai colocar uma agulha, tá? Uma agulha mais grossa, vai injetar o diluente dentro do frasquinho que tem o
pó, mistura e você vai trocar a agulha por uma outra agulha mais fina, vai aspirar a quantidade que você quer, tá? Geralmente você aspira o diluente inteiro, né? Porque já tem, nessa quantidade já tem uns 10 microgramas, então geralmente você não vai aplicar uma quantidade menor que essa. E você vai fazer a aplicação no corpo cavernoso. Então vamos dizer aqui que o meu dedo seja o pênis, tá? Com a mão esquerda no caso, aqui eu tô com a direita, mas com a mão esquerda você vai esticar o pênis, se você for destro, né? Com a mão esquerda, você estica ele e vai aplicar dorso lateral, mais ou menos 45 graus no meio do pênis, a medicação. Você injeta todo o líquido, aí você pode dar uma estimulada no pênis, logo em mais ou menos 5 a 10 minutos você já vai ter uma ereção, se aquela quantidade de medicamento for ajustada para você e te der uma boa resposta. É claro, você pode precisar de uma quantidade maior ou uma dose maior, isso quem vai saber é o seu médico. No Bimix e o Trimix é a mesma coisa, só que o Bimix ele vem papaverina e fentolamina, tá? Como não vem prostaglandina, não precisa deixar em geladeira. Você pode deixar numa gaveta ou deixar num armário. É fácil de transportar, porque você não vai ter aquele problema de a medicação estar refrigerada. Então você pode acabar levando para qualquer lugar. Quando a gente fala de Trimix, além da papaverina e fentolamina, nós vamos ter a prostaglandina. Então essa medicação necessariamente precisa de geladeira. Você deixa na geladeira, você vai aspirar. Isso é muito interessante usar o Trimix quando você já tem uma parceira fixa e ela sabe que você usa as medicações intracavernosas. Você vai aspirar, tá? A quantidade do frasquinho, você aspira. E aí você vai aplicar da mesma forma. Estica o pênis com a mão esquerda, se você for destro, e você vai aplicar na região dorsolateral, 45 graus, no meio do pênis. A agulha, lembrar que a agulha tem que entrar inteira, tá? Você tem que ver uma agulha um pouquinho maior, porque às vezes ela não consegue chegar no miolo do corpo cavernoso. Então a medicação fica ali entre túnica albuginha e a pele e acaba não dando uma ereção. Por isso que o paciente às vezes aplica, ele tem medo de colocar a agulha, acaba aplicando no lugar errado. A papaverina é um vasodilatador, né? Então ela vai atuar no GMP cíclico, no AMP cíclico e nos canais de cálcio. Então é dessa forma que ela vai atuar como um vasodilatador. A fentolamina, ela vai bloquear as vias adrenérgicas, bloqueando o efeito da adrenalina, que é o hormônio que causa a flacidez peniana. De efeito colateral, a fentolamina pode ter hipotensão, taquicardia, então tem que tomar cuidado, tem que ser uma dose bem ajustada também na fórmula. E existe 12 tipos de concentração diferente. Por exemplo, de medicações do Trimix, eu vou citar só algumas aqui. O Trimix, por exemplo, a gente pode ter a formulação papaverina de 30 mg, prostaglandina de 10 microgramas e fentolamina de 1 mg. Essa formulação é muito usada, por exemplo, no exame de ultrassom Doppler de pênis. Você vai aplicar 0,1 ml, que é 10 unidades internacional, e aí você faz o teste, vê se promove uma ereção e consegue fazer ultrassom Doppler de pênis. Uma outra formulação muito interessante até para ser usada em casa por pacientes mais jovens é a prostaglandina de 20 microgramas por ml, papaverina de 2 mg por ml e fentolamina de 0,22 mg por ml. Essa formulação é bem segura, ela se assemelha um pouco ao Caverjet de 20 microgramas, dá uma ereção satisfatória, é usada principalmente para aqueles pacientes que são muito ansiosos, não respondem bem ao Viagra, ao Cialis, principalmente por causa da ansiedade. Se esses pacientes estiverem ansiosos, o Viagra e o Cialis não vão funcionar adequadamente. Então essa medicação é muito utilizada aí para esse tipo de paciente. Do Bimix, a gente pode citar aí a papaverina de 40 mg e a fentolamina de 4,4 mg. Dosagem se equivale a mais ou menos aquela formulação do Trimix de papaverina de 30, prostaglandina de 10 e o fentolamina de 1 mg. Então é muito semelhante. Aqui eu faço com um teste aqui de ultrassom Doppler de pênis. Geralmente alguns pacientes preferem essa formulação de Bimix porque é mais fácil de transportar, mas existem formulações de Bimix mais leves e que podem ser utilizados para pacientes que têm uma disfunção erétil menor. O frasco de 5 ml desse tipo de medicação geralmente custa entre 600 e 800 reais. Então é só fazer a conta. Se você aplicar 0,1 ml, você vai ter aí pelo menos aí umas 50 aplicações. Se dividir esse valor por 50 aplicações, você vai ver que é muito mais barato que o Caverjet, por exemplo, e até as medicações via oral. Se ocorrer uma ereção prolongada, a gente tem que aplicar o Efortil, que é uma medicação que
promove uma vasoconstrição na artéria cavernosa, então vai facilitar a flacidez peniana. Se mesmo assim não funcionar essa medicação, orientar o paciente a subir escadas, correr, fazer uma atividade física, porque também ajuda a abaixar a ereção. Nunca dormir com uma ereção, aí você vai acordar, o pênis ainda pode estar ereto. Sempre tomar esse cuidado de não dormir, deixa o pênis entrar em flacidez e aí você pode dormir. Geralmente quando a gente associa as 3 moléculas, a gente diminui a quantidade de papaverina, então a chance de calcificação dos corpos cavernosos é bem menor. E também vale a pena citar aqui que a prostaglandina pode causar algum tipo de dor peniana em alguns pacientes. Então, nesses casos aí, às vezes reduzir a quantidade de prostaglandina, aumentar a quantidade de papaverina seria uma solução para diminuir a dor peniana. E o principal benefício aí do uso das medicações intracavernosas é que você vai retardar a ida desse paciente para a colocação de uma prótese peniana. Às vezes o paciente não responde às medicações via oral e alguns urologistas já encaminham para colocar prótese peniana. O uso desse tipo de medicamento vai retardar pelo menos aí quase 10 anos a colocação de uma prótese peniana. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um vídeo aqui referente ao ultrassom Doppler de pênis. Aguardo vocês no próximo vídeo.